Bom dia, sou o João Marcos. Bom dia, sou Gustavo. Estamos aqui no novo episódio do CEPcast com a temática nova sobre o racismo estrutural. E com isso, trazemos uma citação sobre o Martin Luther King. Ele diz: "O que me preocupa não é nenhum grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons." Para dizermos sobre este assunto, trazemos uma aluna do terceiro ano, a Maria. Oi, oi. Como você tá? Tudo bem, e você? Que bom que você está bem. Como está sendo o CEPI, né? A trajetória do terceiro ano, como tá indo? Legal, interessante. Você já tá tendo, planos pro futuro, faculdade? Eu quero fazer, mas ainda não sei qual área. Para entrarmos no assunto que vamos trazer hoje, vamos perguntar para você, por quais motivações você acredita que, diante de tantas leis dizendo sobre o racismo, ainda acontece dentro do nosso país? Porque o racismo, ele é estrutural. Ele tá desde o início, né? Desde quando os portugueses vieram colonizar, né? Já trouxe esse ar de que eles são superiores aos que estavam aqui. Aí escravizaram os índios, trouxeram também negros da África para escravizar. E as leis, elas ainda são novas, né? Menos de 40 anos. E não se fala tanto sobre o racismo como se deveria falar, né? Porque é um problema. E para o problema ser resolvido, a gente tem que falar. E não fala tanto nas escolas, na mídia, né? No jornal. É bem pouco falado. Sim. Temos uma reportagem que diz: os registros de casos de racismo aumentaram em 127% no país em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Como você disse, este problema não é recente, mas as soluções vêm acontecendo recentemente. Poucas pessoas vêm criando leis, né? As leis vieram de 40 anos para cá. E de adiante disso, temos algumas outras perguntas para você. Que seria até o ponto da história, a escravidão brasileira que afeta a existência, das pessoas, né? Você pode me dizer um pouco sobre isso? A verdadeira democracia racial nesse contexto? O racismo, ele afeta, né, a escravidão também. E a verdadeira democracia racial, ela não existe atualmente. Até porque, segundo o IBGE, 75% das pessoas pobres e situações assim de vulnerabilidades são negros. Então, a democracia racial é você ser igual, independente da cor, raça, etnia. Se mais de 50% das pessoas que são pobres, que estão sim, em situações bem precárias, são negros, então ela não existe, então não está sendo igual. Para você, qual a leitura que você faz sobre as leis contra crimes raciais no Brasil? Como eu falei, né, faz pouco tempo, não houve uma conscientização, então as pessoas, elas ainda acham que é algo normal, sabe? Que é só uma brincadeirinha, que não tem problema. Por mais que elas se sintam ofendidas, acham isso ruim, é por ter ensinado desde sempre que os negros, eles, por conta da escravidão, foi ensinado, foi pregado, foi enraizado na nossa sociedade. Que os negros era para servir, né? Que eram apenas um produto. Então, os brancos, eles se sentem superior a eles. As leis, elas não existem porque acaba tendo a sua opressão. Aí, por o negro que sofre racismo, ele achar que não é nada demais por conta da opressão que os brancos fazem, então essas leis acabam sendo inválidas, porque o negro não vai lá e não denuncia. Então, se ele não denuncia, o problema não é resolvido, porque ninguém vai saber da existência desse problema. Como você disse, isso vem da escravidão, né? Tem um tópico neste assunto que é o racismo biológico. O que você acha diante disso? Ele já foi contestado, né? Já foi falado que ele é falso, que o racismo biológico é meio que uma teoria que criaram por conta de que os negros eram inferiores porque o crânio deles eram menores. E com isso, né, trazendo um pouco sobre essa questão, entra na situação as cotas raciais também. As cotas raciais foram políticas públicas que foram criadas meio que para tampar os buraquinhos, dar uma maquiada na situação de desigualdade. Tem muitas pessoas que são bastante contra, porque falam que é injusto.
comentários bem errados e desnecessários que falam que se os negros eles querem igualdade, que eles que procurem, né? Não há necessidade dessa cota, o que está errado. A cota ela é necessária. Então, os índios, pardos, né, negros, quilombolas, pessoas quilombolas, ela é necessária porque por tudo que eles passaram desde o momento da escravidão até aqui e não houve nenhuma reparação histórica. Então, ela é meio que uma reparação para eles se encaixarem em locais que antes ainda não eram aceitos, entende? Aí, na sua opinião, no seu ponto de vista, isso tá funcionando? Está ocorrendo esse momento de, tipo, de ser aceitos em lugares, etc. Olha, devido à educação que ultimamente está trazendo mais sobre o racismo, cada vez mais nas escolas, de pouquinho em pouquinho tá chegando. Uma hora vai dar certo. E vai chegar lá. Vai chegar. Porque antes, quando vamos supor, você ir no hospital, você raramente, bem raro, nunca via um médico atendendo. E hoje em dia, por mais que seja pouco, você ainda já tá vendo. As cotas raciais só cobrem um pouco do problema, né? Não tampam todo. Isso, sim. Nossa escola está participando de um projeto, que é o projeto antirracista. Para você, qual que é a importância desse projeto nas instituições escolares? Ele é total. Porque a gente passa o maior tempo nas escolas. Na criação de nós mesmos, sabe? Nossa personalidade sempre é nas escolas. O Paulo Freire, ele fala que a educação, ela não transforma o mundo. Ela transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, quando implantam, né, colocam esses projetos para debaterem sobre racismo, criar um grupo, sabe, de conversa, uma roda de conversa, atividades interativas, isso acaba que a gente conhece mais sobre o problema, sabe como a gente pode enfrentar esse problema, gera também uma certa inclusão, porque antes até negros se sentiam envergonhados, né? E agora não. Por falar que o problema vai ser resolvido, como deve ser resolvido, a gente conhece como foi a construção do nosso país e a gente sabe como que a gente pode resolver, como a gente pode lidar daqui para frente. Vou trazer uma frase que citamos no último podcast sobre a Angela Davis. Não basta ser não racista, temos que ser antirracista, pois somos todos humanos, independente de raça, cor, religião. Somos humanos, somos pessoas. Agradeço a participação e uma salva de palmas.